Estamos aí com mais uma questão do Enem 2019, questão de número 164. Dessa vez uma questão muito legal de probabilidade. Vamos lá? O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1/2. Muito importante, né? Vamos aqui destacar esse valor para a gente não esquecer dele. Continuando. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber, muita atenção a partir de agora, hein? Pelo menos uma das placas instaladas, isso é imprescindível de prestar atenção, tá? Muito importante para a questão. De modo que pelo menos uma das placas, né? Que o motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior, isso aqui também é muito importante para a questão, a 99/100. Também muito importante. Vamos reler agora sem interrupção. Decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99/100. Certo? Ele pergunta assim o seguinte no final do enunciado. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Essa questão é difícil. Essa questão não é fácil. Ela é uma questão difícil de probabilidade e uma questão difícil para o Enem. Então, para a gente desmistificar, né, a dificuldade dessa questão e torná-la pelo menos palatável, né, e quem sabe até fácil, vamos primeiro dar um pequeno rodeio aqui e revisar um conceito que vai ser muito importante para a resolução dessa questão. Tudo bem? Suponha, né, que a gente esteja numa estrada onde haja apenas duas placas desse restaurante. Tudo bem? Eu quero calcular a probabilidade de eu passar por essas duas placas e perceber as duas. Então, vamos por partes aqui. A probabilidade de eu perceber a primeira placa vai ser de 1/2. E a probabilidade de eu perceber a segunda placa vai ser de 1/2 também. Porque 1/2 é a probabilidade de eu perceber, né, de qualquer motorista perceber qualquer uma das placas. Tudo bem? Em probabilidade, né, quando eu quero calcular a probabilidade de uma coisa acontecer e outra coisa acontecer, eu preciso multiplicar essas probabilidades, certo? Então, como eu tenho aqui, ó, probabilidade de eu enxergar a primeira placa e a probabilidade de eu enxergar a segunda placa, vou repetir. Probabilidade de eu enxergar a primeira placa e enxergar a segunda placa, né? Então isso aqui é uma multiplicação. E multiplicar 1/2 por 1/2, você já sabe, dá 1/4, certo? Mas eu vou fazer um pouco diferente, eu vou escrever isso em forma de potência, e aí eu vou ter 1/2 elevado a n. Opa, a n não, a 2. Por que eu fiz isso? Você já vai entender. Imagine agora que eu tenho 3 placas. Certo? E agora a gente vai trabalhar essas 3 placas um pouco mais rápido, tá? A probabilidade de eu passar pela primeira placa e enxergar é de 1/2. A segunda placa também é 1/2. E a terceira placa, né, eu passar a enxergar, também é 1/2. A probabilidade de eu passar pelas 3 placas e enxergar todas elas vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E isso aqui vai dar, você está correto, 1/8. Mas novamente eu vou escrever em forma de potência. E isso aqui vai dar 1/2, né, ao cubo. Agora imagine a seguinte situação. Eu estou passando por uma estrada, né, um motorista qualquer, na verdade, está passando por uma estrada onde a gente não sabe a quantidade de placas. Então a gente vai chamar ela de N. Então imagine a situação onde a gente está passando pela estrada com N placas, certo? N placas. O que vai acontecer aqui, né? Eu vou passar pela primeira placa e vou enxergar, vou passar pela segunda placa e vou enxergar, vou passar pela terceira placa e vou enxergar, e assim sucessivamente até a enésima placa, certo? Como eu estou multiplicando 1/2 por ele mesmo n vezes, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1/2, né, multiplicado, né, por ele mesmo n vezes, ou melhor dizendo, elevado a n.
Vamos guardar essa informação aqui, ó, porque ela vai ser importante para a questão. E por mais que pareça que a gente já tenha andado muito longe, né, a gente vai de fato começar a resolver essa questão só agora. Mas eu prometo, isso foi importante. Numa questão de pelo menos 1, né, o que é muito comum em questões de probabilidade, existe uma fórmula que é muito recorrente, que diz o seguinte: a probabilidade de pelo menos uma coisa acontecer, eu vou escrever assim dessa forma, ó, pelo menos 1, tá? Ela vai ser igual a 1 menos a probabilidade de nenhum acontecer, que eu vou escrever assim, ó, P de nenhum. Tá certo? Essa fórmula é muito importante, ela é recorrente e cai muito em qualquer tipo de vestibular. Então, se você está aí em época de vestibular e tem muito problema com questões de probabilidade, saiba que isso aqui vai cair com certeza em pelo menos uma das provas que você for fazer, certo? Então, a probabilidade de pelo menos uma coisa acontecer é igual a 1 menos nenhum. A gente vai utilizar essa probabilidade agora para encaixar a situação do problema. Repare que a gente quer que a probabilidade, né, de pelo menos uma das placas serem notadas, né, uma das N placas, tem que ser superior, e repito, superior a 99 sobre 100. Então a gente vai substituir essa probabilidade aqui, ó, de pelo menos 1 por 99, né, vou botar mais para cá, 99 sobre 100. E a gente quer que essa probabilidade seja superior a 99 sobre 100. Certo? Repetindo a fórmula, né, eu já troquei o P de pelo menos 1 por 99 sobre 100. Esse 1 aqui, ele é fixo. Vou manter ele aqui na fórmula, certo? Menos a probabilidade de nenhum. Ou seja, qual é a probabilidade de eu passar por uma estrada de N placas e não enxergar nenhuma delas? Vai ser, né, 1 sobre 2 elevado a n, como a gente já viu no início do problema, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 menos 1 sobre 2, né, elevado a n. E agora, é braço. Vamos desenvolver essa inequação. Então, passando para cá, ó, a gente vai ter o seguinte. Se eu pegar esse 1 e passar para o lado esquerdo, ele vai ter que passar subtraindo. Então, a gente vai ter 99 sobre 100, tá? 99 sobre 100 menos 1, certo? Isso tudo tem que continuar sendo menor, né, que menos, né, menos 1 sobre 2 elevado a n. Tudo bem? O que eu quero fazer aqui é subtrair 99 sobre 100 de menos 1. De 1, no caso, desculpa. Então eu preciso transformar esse 1 primeiro em fração, né? Então vai ficar sobre 1. Mas para eu poder fazer essa subtração, ambas as frações precisam ter o mesmo denominador. Então eu vou multiplicar esse 1 sobre 1 por 100, tanto em cima quanto embaixo. E aí eu vou ter que 99 sobre 100 menos 100 sobre 100 vai ser igual, né, a menos 1 sobre 100. Certo? E isso aqui tem que continuar sendo menor, né, menor que menos 1 sobre 2 elevado a n. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar tanto o lado esquerdo da minha equação quanto o lado direito por menos 1. E por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou multiplicar os dois lados por menos 1? Porque eu quero tirar esse sinal de menos, certo? Vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Então, continuando aqui, ó, vou passar aqui para baixo. Opa! Eu vou ter o seguinte, né? Menos 1 sobre 100 multiplicado por menos 1 dá 1 sobre 100. Uma inequação, quando eu multiplico toda ela por um número negativo ou divido por um número negativo, eu preciso inverter, né, o seu sinal. Então, se antes era menor que, agora ela vai passar a ser maior que. Tudo bem? E eu vou repetir agora o menos 1 sobre 2 elevado a n, só que sem o sinal de menos. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre 2, tudo isso elevado a n. Então, vamos lá. Qual é o valor de n que vai fazer com que 1 sobre 2, né,
seja maior que 1 sobre 100. Ora, você percebe que isso aqui é uma divisão. 1 sobre 100 é um número pequeno, tá? É 0,01. E 1 sobre 2 é 0,5. Então, como eu estou elevando essa fração, né, por n, quanto maior for o n, mais eu vou multiplicando, né, o meu fator 1 sobre 2, que é a base da potência, e menor vai ficando esse número, porque o 2 vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, certo? E aí vai ficando uma divisão cada vez maior e o resultado cada vez menor. Tudo bem? Então, por exemplo, se o n for 2, eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado, né? Que vai ser 1 sobre 4. É um número pequenininho, 0,25. Se eu tiver n igual a 3, eu vou ter 1 sobre 8, né? Que já vai ser um número menor. E se eu elevar a quarta potência, vai ser um número menor ainda. Se eu elevar a quinta, né? Entenderam a ideia? Então, qual é a ideia aqui? Se eu elevar esse número à sexta potência, eu vou ter 1 sobre 2 elevado à sexta, que é igual a 1 sobre 64. Né? 1 sobre 64 ainda é maior que 1 sobre 100, certo? 1 sobre 64 ainda é maior, né? Ainda é maior que 1 sobre 100, tudo bem? Mas se eu elevar esse número à sétima potência, aí eu vou ter 1 sobre 128. Mas 1 sobre 128, aí sim, né, vai ser menor do que 1 sobre 100. Tudo bem? Como é que eu sei que ele é menor? Porque o denominador é maior. Tudo bem? Então significa que o menor n, né, o menor n, que vai fazer com que 1 sobre 2 elevado a n seja menor que 1 sobre 100, vai ser n igual a 7. Só que aí você vai perceber que não existe a opção 7 placas entre as escolhas, né? Isso é resolvido porque uma das placas já foi instalada. Então sobram quantas para eu poder instalar? 6 placas. Alternativa letra D de demais, certo? Se você gostou dessa resolução, se você achou que ela te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, né? Enrolei aqui, ó. Essa questão aí é difícil. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para você não deixar de acompanhar as novidades. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.